Olá pessoal, boa dia. Eita ferro, já comecei a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo porque eu errei um monte de coisa ali. Vamos lá! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, bom tudo de bom pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos fazer mais uma aula aqui. Não é uma aula oficial, não vai contar como dia letivo. Lembrando pra vocês que as aulas da Secretaria de Educação estão acontecendo via teleaula, está passando na TV Justiça e no canal do YouTube da TV Justiça. Lembrando que as aulas oficiais com dias letivos, tudo isso vai voltar a funcionar nas próximas semanas aí. A gente vai avisando para vocês, ok? No próximo mês, provavelmente. Então, sigo aqui. Aula passada a gente viu soluções e solubilidade. Hoje a gente vai trabalhar com misturas, tudo bem? Mas antes eu vou falar um pouquinho de novo dos estados da matéria. Nós vimos em sala de aula que existem 3 estados da matéria que a gente trabalha. Certo? Existiu mais um, tudo bem, não tem problema. A gente trabalhou com 3 principais: sólido, líquido e gás. Bem, estado sólido. O estado sólido tem suas características. Estado líquido, suas características. Estado gasoso, suas características. Só que eu estou sempre trabalhando com a mesma matéria. Então, quando eu saio de um estado e vou para o outro, eu tenho um processo físico. Não tenho mudança na natureza química dessa matéria. Ok? Vamos lá. Então, eu posso sair do sólido e passar para o estado líquido. O nome desse processo é fusão. Posso sair do líquido, passar para o estado gasoso. O nome desse processo é ebulição, certo? Posso sair do gasoso e voltar para o líquido? Posso, é a condensação. E do líquido voltando para o sólido é a solidificação. E eu posso sair do sólido direto para o gás? Posso, é a sublimação. Posso sair do gás direto para o sólido? Posso, é a ressublimação. Lembrando, para passar de um estado para outro, eu posso aumentar a temperatura, diminuir a temperatura ou aumentar a pressão, diminuir a pressão. A gente vai olhar como isso funciona daqui a pouquinho, beleza? Bem, a substância ela é um material que que apresenta suas propriedades físicas definidas, determinadas e invariáveis sob condições específicas de pressão e temperatura. Sempre muito importante falar da pressão e da temperatura, tá bom? Sua composição vai ser constante durante as transições de fases. Então não vou ter mudança na composição. Então vamos olhar aqui como a pressão e a temperatura vão influenciar nessas transições de fase. Então aqui eu tenho o nosso chamado diagrama de fases. Lembrando, o diagrama de fases, nesse caso aqui para uma substância, certo? Ele é bidimensional, nesse caso, se fosse uma mistura ele seria um pouquinho diferente. Ele é aqui Eita ferro! Ele é bidimensional. Eu tenho no eixo Y aqui a pressão em atmosferas, a temperatura em graus Celsius e eu tenho minhas 3 curvas aqui. A primeira curva, que é essa aqui que eu estou apontando, ela vai mostrar a transição do estado sólido para o estado gasoso. A segunda curva aqui, ela vai fazer a transição do estado sólido para o líquido. E a terceira curva aqui, do líquido para o estado gasoso. Lembrando, aqui eu coloco a diferença de vapor para gás. Por quê? Se vocês olharem, o vapor, quando eu tenho algo que está aqui no estado vapor, eu consigo, aumentando a pressão, ir para o estado líquido, diminuindo a temperatura também. Agora, se tiver desse lado aqui, onde eu chamo de gás, se eu aumento a pressão, certo? A temperatura aqui, no caso, acima da chamada temperatura crítica. Ah, professor, mas eu já expliquei isso nas outras aulas, a gente pode depois voltar, tá? Mas acima de uma temperatura chamada temperatura crítica, o meu gás ele está com energia cinética o suficiente e distante o suficiente das outras partículas, que se você aumentar a pressão, você não volta para o estado líquido, ok? Beleza? Joia. Depende da substância, você tem temperaturas críticas de valores diferentes. Então você vai ver que se eu tiver aqui, por exemplo, a 380 graus Celsius, se eu aumentar a pressão, eu continuo no estado gasoso. Já o vapor não, se eu tiver, por exemplo, a 100 e aumentar a pressão, posso ir para o estado líquido. Certo? Então, um exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar é quando eu tiver 1 atm de pressão e 0 graus Celsius de temperatura. Eu caio no ponto, se eu cruzar aqui as linhas, e chego no ponto, que eu vou estar bem em cima dessa
reta aqui. Essa reta é a reta da fusão, da transição de sólido para líquido, ou da solidificação, certo? Se eu estiver passando do líquido para o sólido. Então, o ponto A aqui, eu tenho a passagem do sólido para o líquido, no caso a água, 1 atm, 0 graus Celsius. Ah, mas e se a pressão for menor, que nem aqui em Brasília, a pressão atmosférica for menor? Eu vou ter uma temperatura um pouquinho maior, certo? Bem, no ponto B, eu tenho a chamada aqui ebulição. Se eu estiver diminuindo a temperatura, eu tenho a condensação, certo? O ponto B, ele cai em cima da curva da interface líquido-gás. Então, eu tenho 1 atm de pressão, mantive a pressão constante, aumentei a temperatura. O que aconteceu? Eu passei do estado líquido para o estado vapor. Tá vendo? Ó, se eu aumento a temperatura, vapor. Se eu diminuo a pressão, vapor. Se eu aumento a pressão, é o quê? Líquido. Se eu diminuo a temperatura, líquido. Tá certo? Então, eu estou aqui na interface entre esses dois estados físicos. Ah, mas se for aqui em Brasília, mesma coisa. Você vai olhar aqui, você vai ver que a temperatura vai ser um pouquinho menor. Certo? Ah, mas em Brasília a pressão é um pouquinho menor, então olha aqui, opa, a temperatura vai ser um pouquinho menor. Tudo bem? Joia! Se vocês olharem, tem um ponto em que as três curvas estão em contato. Olha só que legal. Qual é essa pressão? 6,0 vezes 10 a menos 3 atm, professor. Quê? Também conhecido como 0,006 atmosferas, ou seja, 0,006 atmosferas. É um valor baixo. E eu tenho o quê? Uma temperatura de 0,0098 graus Celsius. E as três curvas estão, as três retas, linhas, enfim, as três linhas aqui estão se unindo. O que eu tenho aqui? Eu tenho o chamado ponto triplo. No ponto triplo, eu tenho a interface entre os três estados em equilíbrio. Eu tenho o sólido, o líquido e o gás, ou vapor, no caso aqui, em equilíbrio. Tá bom? Então esse é um exemplo do diagrama simplificado da água. Aqui em cima eu tenho o ponto crítico, que é onde você ficou com preguiça de terminar de desenhar, professor? Não. Não. Também, mas não. Nesse caso aqui, no ponto crítico, é acima de uma determinada... Derrubei a água aqui. De uma determinada temperatura e de pressão, que você deixa de ter uma diferença importante de densidade entre o líquido e o gás, e você tem uma coisa chamada fluido supercrítico. Ok? Vamos seguindo. Substância. Continuando o gráfico de aquecimento agora, diagrama de aquecimento. Vocês estão olhando aqui, essa curva parece uma escadinha, né? Esse gráfico aqui parece uma escadinha. Eu estou com a temperatura aumentando e o tempo aumentando. Então eu começo com sólido, vou aumentando a temperatura com o aumento do tempo e para de subir a temperatura. Cheguei num chamado patamar, chamado de fusão. Então, durante o processo de fusão, a temperatura para de subir numa substância, certo? Então, no início aqui do processo eu tenho só sólido, no final eu tenho só líquido. Entre ele, aqui no meio dele, durante o processo eu tenho sólido e o líquido em equilíbrio, certo? Beleza, veja bem, eu não parei de aquecer, não parei de dar energia, mas a temperatura parou de subir durante esse processo. Por quê? Porque a energia está sendo usada para a transformação do sólido no líquido. E bem, passou o processo de fusão, começa a aumentar a temperatura de novo, até que eu chego no outro patamar. Quando eu chego no outro patamar, eu tenho o quê? O processo de ebulição, em que aqui no início eu tenho só líquido, no final eu tenho só o vapor, mas durante o processo aqui eu tenho líquido virando vapor, certo? A temperatura também não aumenta para a substância. Só depois que todo o líquido entrou em ebulição e virou vapor, eu vou ter o chamado vapor e eu vou ter o aumento da temperatura de novo. Tá bom? Então a temperatura para uma substância permanece constante até o final do processo de fusão e de ebulição. Bem, só que na natureza, geralmente, as substâncias vão ser encontradas em conjunto com outras substâncias. Então, elas são encontradas como misturas, certo? E são produto da união de substâncias sem a mudança da sua natureza química. Isso é uma mistura. É a união de substâncias sem a mudança da natureza química disso aí. Essas substâncias, elas
vão estar ali unidas, sem modificação na natureza química delas, vão formar ali a sua mistura, e essas misturas, elas podem ter propriedades definidas e bem determinadas ou não. Elas geralmente não vão possuir as propriedades todas, tá? Todas. Algumas podem ser, outras não, tá? Todas as propriedades definidas e bem determinadas, ou então as propriedades podem variar com pressão e com temperatura constantes, o que não acontece com a substância, né, dita pura, que é a substância, simplesmente. Certo? Aí eu tenho uma mistura. Para estudar uma mistura, eu preciso estudar os componentes e as fases de uma mistura. Quais são os componentes? Componentes são as diferentes espécies químicas presentes na mistura. E o que é uma fase? Fase é a porção da amostra que apresenta um aspecto visual uniforme. Certo? Se o material possui uma aparência uniforme, propriedades constantes durante aquela extensão, durante toda a extensão daquela aparência uniforme ali, eu tenho uma fase só. Mas se eu não tiver, se mudar a propriedade ou então se mudar o aspecto, eu tenho mais de uma fase. Tá bom? Então, componente são as diferentes espécies químicas que você vai ter dentro de uma mistura, e o número de fases é a porção da amostra que apresenta aquele aspecto visual uniforme. Ok? Então, exemplo aqui que eu tenho o óleo e a água. Eu tenho quantas fases aí? Quantas fases diferentes você enxerga? Você enxerga o óleo e você enxerga a água, certo? Vamos supor que isso aí é água pura, só H2O, certo? Então, eu tenho água e óleo. Quantos componentes? 2, água e óleo. Quantas fases? 2, a fase da água e a fase do óleo. Agora vamos para essa outra aqui. Olha o que eu coloquei aqui. Eu coloquei um cubinho de gelo. Tá vendo que o gelo, ó, ele não vai afundar na água, né, porque ele é menos denso, mas ele é mais denso que o óleo, então ele vai afundar aqui, ele vai ficar entre as duas fases aqui. Eu estou enxergando esse gelo? É uniforme? É. É definido? É. Então eu tenho aqui mais uma fase. Então quantas fases eu tenho? Eu tenho o óleo, eu tenho a fase do gelo e eu tenho a água. E agora quantos componentes? Aí que entra a brincadeira. Eu tenho óleo? Tenho óleo. E o gelo e a água? Lembra que eu falei que componente são as diferentes espécies químicas? O que é gelo? Gelo não é água no estado sólido? Não é a mesma espécie química? É. Então, eu tenho só 2 componentes e 3 fases. Beleza? Joia. Bem, agora eu vou classificar as misturas aí. Quais são os tipos dela que a gente vai trabalhar? Que nós iremos trabalhar, tá? Mistura homogênea, chamada de solução aqui. Uma fase só, visual uniforme, aspecto visual uniforme, propriedades físicas constantes ali. O diâmetro das partículas que formam essa solução menores do que 1 nanômetro, ou seja, 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, 0,000000001 metro. Tem um zero a mais aí, faltou um zero, né? Então, coisa muito pequenininha. O estado que ela pode acontecer, você pode ter uma solução no sólido, líquido ou no gás. Certo? Exemplo aí, o soro fisiológico. Joia, uma solução, uma mistura heterogênea, um sistema heterogêneo no caso, né? Ele é uma suspensão, pode ser chamado de suspensão. Certo? A gente tem a suspensão grosseira, que é o caso aí do nosso sistema heterogêneo. Número de fases, 2 ou mais. Então eu tenho 2 ou mais fases, 2 ou mais componentes. Qualquer mistura tem que ter 2 ou mais componentes, tá? Só que numa homogênea eu tenho uma fase só, na heterogênea 2 ou mais. O aspecto visual não é uniforme. Às vezes ele pode até parecer uniforme, mas ele não vai ser. Aí você olha no microscópio, você consegue diferenciar, certo? As propriedades físicas não são constantes durante toda a extensão. Aí eu estou falando na extensão da fase, tá? Nas fases. Não são as propriedades físicas dos componentes. Estou falando as propriedades dessa mistura entre as fases, ok? Beleza. O diâmetro é maior ou igual a 1 nanômetro. Os estados que você encontra são os 3 estados da matéria. E os exemplos aqui, o exemplo água com areia. Então eu tenho um sólido e um líquido, tá bom? A água, o líquido, areia, o sólido. Quando você mistura água com areia, você vê as duas fases separadas. Exemplo agora, líquido com líquido. A água com óleo ali, certo? Então você está vendo as duas fases separadas. Quando você vê, por exemplo, abre no refrigerante, está vendo as bolinhas saindo.
As bolinhas são ali do gás, então você tem o gás ali, o líquido, por aí vai. Ok? Beleza. Sistema heterogêneo do tipo dispersão coloidal. Bem, esse aí também tem mais de uma fase, ou seja, 2 ou mais. Ok? Só que ele vai ser aparentemente uniforme no microscópio simples também, tanto a olho nu quanto no microscópio simples. Então eu preciso de um microscópio muito mais potente. Eu consigo separar? Consigo. Só que usando uma ultracentrífuga, né? Um equipamento um pouco mais, sofisticado. Ok? O diâmetro das partículas está entre 10 a menos 9 e 10 a menos 7 metros, ou seja, ele é maior que um nanômetro, mas ele é menor aí do que um micrômetro, que é 10 a menos 6 metros. Ok? Também você pode ter um sólido disperso num líquido, ou um líquido disperso num líquido, um gás disperso num líquido, pode ter isso, tá bom? Um exemplo aqui, água e a gelatina. Outro exemplo, maionese. A maionese parece homogêneo, mas a gente consegue separar as fases ali se a gente usar uma outra centrífuga, ou às vezes se você erra a receita, né, ela separa em 2 fases separadas. Ela é uma dispersão que lembra muito a dispersão coloidal. Ok? Seguindo aí. Então como é que vai ser a curva de aquecimento de uma mistura? No caso geral, você tem o aquecimento aqui, o sólido sendo aquecido, até que chega no ponto que começa a fusão. Só que eu não tenho uma temperatura de fusão definida, vocês estão vendo? Eu tenho o quê? Eu tenho uma faixa de temperatura. Por quê? Porque neste patamar aqui, eu vou parar de fazer piada, porque eu não vou ficar botando meme, eu tô com preguiça, mas vou fazer piada se eu quiser. Vocês estão vendo que nesse patamar aqui, ó, no patamar da fusão, a temperatura continua aumentando. Numa mistura, isso acontece. Isso pode acontecer, certo? Então a temperatura ela pode ser sim variável durante a fusão. E a mesma coisa acontecendo aqui, ó, o líquido sendo aquecido, chega na ebulição, a temperatura também sendo variável, certo? Isso pode acontecer. Ah, mas e os componentes? Os componentes continuam tendo suas propriedades preservadas. Se eu separar os componentes dessa mistura, cada um vai continuar com as suas propriedades, não muda, certo? Agora, essa mistura tem uma situação diferente, certo? A mistura já é diferente. Então você está vendo aqui, ó, que neste caso geral, a fusão vai acontecer numa temperatura variável, ou seja, numa faixa de temperatura, e a ebulição numa faixa de temperatura variável também, ao invés de ser um patamar fixo de temperatura, como na substância. Beleza? Joia. Ah, professor, e se eu estiver resfriando, já que você está aquecendo aí? Se você estiver resfriando, o que vai acontecer? A curva vai ser espelhada. Vai ser do vapor, passando pela condensação, virando líquido, passando pela solidificação, virando sólido, na substância e na mistura, a mesma coisa. Ok? Bem, agora eu vou para exemplos, porque eu estou dando o caso geral da substância para vocês. Se eu for para casos específicos, vou agora para alguns exemplos. Primeira, mistura azeotrópica, certo? Um azeótropo ele vai possuir composição definida, ponto de fusão variável e ponto de ebulição definido. Isso faz com que seja muito complicado separar essa mistura azeotrópica por aumento de temperatura, certo? Ou seja, por ebulição. Bem, a gente vai estudar os casos de separação de misturas, a gente vai explicar como faz isso, tá? Exemplo aqui, o álcool etílico 95%, em que eu tenho 95% em massa de álcool etílico, o etanol, o famoso etanol, e 5% de massa em água, 5% de massa em água. Né? 95% de massa de álcool etílico, 5% de massa em água. Se eu errei ali, falei alguma coisa de água antes, ignora, estou falando a coisa correta aqui agora, 95%, porque é a terceira vez que eu regravo essa aula, 95% em massa de álcool etílico, 5% em massa de água. Bem, o ponto de fusão será variável, porém o ponto de ebulição vai ser fixo. Então vamos olhar nesse caso aqui, em que o ponto de ebulição da mistura é menor do que o ponto de ebulição de cada componente puro. Olha só que legal. A água pura, 100 graus Celsius a 1 atm de pressão, tá, gente? Estou trabalhando com 1 atm de pressão aqui. 100 graus Celsius, o ponto de ebulição. O álcool etílico puro, 78,4 graus Celsius. E o álcool etílico 95? 78,2. Ah, professor, 0,2. 0,2 está de boa. Não tá, cara. Não tá. 0,2 é uma diferença importante. Isso quer dizer o quê?
Se eu aquecer esse álcool etílico 95% a 1 atm de pressão, se eu aquecer ele até 78,2, ele vai entrar em ebulição e eu não consigo separar a água daí, ou o álcool puro daí. Certo? Eu não consegui separar os dois. Por quê? Porque para eu tirar o álcool etílico puro e entrar só ele em ebulição, eu teria que aquecer até 78,4. Aí eu conseguiria tirar o álcool etílico puro e ficar só a água. Mas eu não consigo. Por quê? Porque a mistura entra em ebulição antes. A mistura entra em ebulição antes. Certo? Então aqui o exemplo da curva de aquecimento. Vocês estão vendo a fusão acontecendo com temperatura variável, ou seja, numa faixa de temperatura, que eu vou chamar de ΔT, e a ebulição acontecendo a uma temperatura fixa, certo? E agora eu vou para uma mistura chamada mistura eutética. Essa mistura eutética ela vai possuir também composição definida, ela possui ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. E nesse caso, o ponto de fusão, na maioria dos casos, vai ser menor do que o ponto de fusão das substâncias quando puras, certo? Que a compõem, né? Obviamente. Exemplo aqui, a solda de estanho, 63%, e chumbo, 37%, aqui em massa, certo? O ponto de fusão do estanho é 232 graus Celsius. O de fusão do chumbo, 327 graus Celsius. E o da solda, dessa solda, né? A solda, aquele negocinho que a gente usa para soldar. Exato, você usa uma solda, certo? Bem, a solda tem o ponto de fusão 183 graus Celsius. Professor, para que serve isso então? Cara, isso serve para você conseguir, por exemplo, manipular algumas ligas metálicas. Professor, o que é uma liga metálica, professor? Liga metálica é um exemplo de mistura entre dois tipos de metais. Ela pode ser tanto homogênea como heterogênea. Tá? Nesse caso aqui a gente está brincando aqui com essa mistura eutética aí da solda. Ok? Então você vê que o ponto de fusão vai ser menor do que o ponto de fusão dos outros. Olha só o exemplo aqui. Então a fusão está acontecendo numa temperatura constante e a ebulição numa temperatura variável. Ah, professor, você está falando muito rápido. Eu sei, é porque eu estou gravando essa aula pela terceira vez na mesma tarde. Eu já estou irritado. Não, professor, não se irrita não, eu não vou não, estou brincando com vocês. Mas assim, a gente vai rever isso aí em sala de aula também, tá, gente? É só para a gente manter a cabeça funcionando. Ok? Eu vou pedir para vocês lerem o livro de vocês, que é o livro da Marta Reis, certo? Quem tiver com o livro da edição deste ano não, a edição mais atual, perdão, vai ser da página 47 até a página 55, ok? Vocês vão ler isso aí. Professor, dê exemplos das misturas que você não deu. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, água do mar. Água do mar é uma mistura. Você tem água, né, e diversos sais. Água potável. A água potável da gente também é uma mistura. Ah, mas é água pura, professor. Lembrando que eu falei para vocês. O que eu chamo de água pura na ciência não é o que eu chamo de água pura no dia a dia. Certo? Água pura no dia a dia a gente usa como sinônimo para água potável. Não é a mesma coisa. Tá bom? Água potável também é uma mistura. Você tem sais minerais ali e tudo mais. Outro exemplo, professor. Vamos lá. Outro exemplo. Aquele suco bonito, aquele suco de goiaba que você faz, ele é uma mistura. Professor, é uma mistura homogênea, que nem água do mar, água potável? Não. Como assim, professor? Eu vejo só uma fase. Já deixou o suco em cima da mesa? Lembra que eu falei disso para vocês já, né? Já deixou o suco em cima da mesa um tempo? O que acontece? Ele separa. Não é isso? Então você está vendo duas fases ali, você conseguiu separar elas, mesmo que não era tão perceptível esse olho nu. Mas você tem uma mistura heterogênea, tá bom? Vamos fazer um exercício sobre essas curvas de aquecimento? Bora! Esse é o exercício número 1 da página... Cadê a página, Felipe? Da página 52 do livro de vocês. Ele é da universidade, um exercício vestibular da Universidade Federal de Goiás, ok? Então tem aí os gráficos 1 e 2 esquematizados a seguir.
representam a variação de temperatura de dois sistemas distintos em função do tempo de aquecimento, mostrando as temperaturas em que ocorrem as transições de fases. Então você tem um gráfico de aquecimento, um diagrama de aquecimento, ele tem no eixo Y a temperatura e no eixo X ali o tempo, tá bom? Se fosse um diagrama de fases, seria no eixo Y a pressão, no eixo X a temperatura. A gente está com um diagrama de aquecimento. Então eu tenho que entender o que estou vendo aqui. Então vamos lá, no gráfico 1, o que eu estou vendo? Eu estou vendo ele aumentando aqui a temperatura até chegar ao ponto A, depois aumentando a temperatura até chegar ao ponto B, aumentando até chegar ao ponto C, aumentando até chegar ao ponto D, aumentando até o outro ponto aqui que ele não nomeia. Aqui, no gráfico 2, aumentando a temperatura até chegar ao ponto A, a temperatura permanece constante. Depois, ela volta a subir do ponto B para o C, permanece constante do C para o D e volta a subir do D em diante. Certo? E aí eu tenho os tempos aqui embaixo e as temperaturas, T1, T2, T3, T4 e por aí vai. Então, pela análise desses gráficos, é correto afirmar o quê? Vamos lá. 1. Para as temperaturas inferiores à temperatura T1, pode coexistir duas fases em ambos os sistemas? Vamos olhar. T1. T1 é essa aqui, ó, onde começa o ponto A, nos dois gráficos. Abaixo de T1, eu tenho o quê? Você conhece esse gráfico, né, gente? Esse gráfico é um gráfico de curva de aquecimento. Um é um caso geral e o outro é substância. Certo? Então vamos lá. Gráfico 1 é o caso geral da